E por último, eu queria mostrar um pouquinho dos nossos dados institucionais. Nós tivemos felicidade de ter o nosso trabalho aceito nessa revista, semana retrasada, Nuclear Medicine Communications, e o Gustavo, que é o nosso residente, mandou lá para a revista e a gente conseguiu a aprovação, mesmo sendo uma série retrospectiva, um número pequeno de casos, 105 casos. Hoje nós estamos com 180, mas quando a gente terminou a coleta desse material foram 105 casos. Vejam que quase que 60% dos casos eram tumores de cabeça e pescoço, de pulmão e linfomas. E o restante eram outros sítios, tendo até aqui tumor de próstata, tumor de mama, enfim, uma casuística bastante heterogênea. Então, basicamente, o que a gente viu? Vejam, olhem, tem o secunda do meio, tá? Dos tumores de cabeça e pescoço, o PET só não nos ajudou em 20%, ou seja, 80% o PET ajudou. Assim por diante, dos tumores de pulmão, 21%, e dos linfomas, 16% o PET não nos ajudou. Então, o PET basicamente ajudou a gente, ele mudou a conduta da radioterapia na nossa amostra em 78% dos casos. É muito grande, é muita coisa, é muita informação que nos ajudou. Tá? Então, o nosso trabalho ele visou responder se o PET ajuda ou não ajuda. Ajudar para mais, ou ajudar para menos, ou ajudar para tratar em outro lugar. Ou seja, o tumor está aqui, mas o PET mostrou que está ali. Então, a pergunta que nós tentamos responder é: o PET ajuda? E a resposta foi sim. Então, vejam só, o volume do tumor nosso, olha aqui, nos 105 casos, teve um range muito grande pela heterogeneidade da amostra, mas o volume mediano foi de 114 de todo mundo, está pegando todo mundo todos os pacientes que aumentou e todos os pacientes que diminuiu. Então, a maioria, a média da amostra mostrou que diminuiu sem significância estatística. Mas quando a gente pegou apenas os casos que a gente esperava que tivessem mais benefício, que eram linfoma, cabeça, pescoço e pulmão, o PET diminuiu significativamente o volume, foi de 112,5 para 80,5 centímetros cúbicos quando se analisou esses 65 pacientes. Então, eu termino a minha apresentação dizendo que o PET em radioterapia não é uma moda, como diz esse editorial. Essa é a revista que eu disse que eu vou deixar referência para vocês, acho que vale a pena para todos darem uma folheada, pelo menos. Então, é um editorial que comenta bastante, mas assim, não é uma moda, tá? O PET ele muda para nós, porque ele pode alterar o alvo, pode contraindicar o tratamento, pode dar informações de movimento tumoral, ele permite margens clínicas mais seguras para o radioterapeuta, e isso se traduz para nós em otimização de tratamento e ganho terapêutico ao paciente. Como eu disse, ele oferece segurança, só que ele requer experiência, porque existem muitos obstáculos que a gente precisa interpretá-los melhor, tanto na prática quanto no departamento em si. Vocês têm algumas dúvidas de PET, nós também temos, e as dúvidas são solucionadas na esfera multidisciplinar. Outra coisa, infelizmente caro, acho que semana passada teve uma mudança no rol da ANS, eu acho que liberaram o PET-CT para colo retal, é isso, Inês? Mas ainda, infelizmente, caro, pouco disponível. A gente agrupou de 2003 até 2011 180 pacientes para fazer planejamento usando PET. Sabe como? O paciente chegava para consultar com a gente, aí a gente via por acaso o pedido do PET-CT que o oncologista pediu, que o cirurgião pedia, ou se o paciente não tinha PET e a gente encontrava uma indicação para fazer o PET, a gente ligava no medicina nuclear. Aí o pessoal lá se esforçava todo para deixar um horário para a gente poder fazer o PET nas condições de radioterapia. Então a gente acolheu muito pouco, a gente juntou muito poucos pacientes em quase 9 anos. Então, assim, no CIRIO, que é uma instituição privada, imagina uma instituição pública, que talvez seja mais difícil ainda. Então, o que a gente precisa fazer para quebrar esse paradigma é difundir o método. Vocês precisam ficar mais entusiasmados, vocês precisam vender esse tipo de benefício para os médicos das suas respectivas instituições, para os radioterapeutas, para os oncologistas, e assim por diante. Assim a gente talvez vai quebrar esse tipo de coisa. Como eu disse, difícil o agrupamento, e ainda a gente precisa ter um pouquinho mais de resultado na literatura. Cada um vai fazendo o seu esforço, a gente tentou mostrar a nossa casuística para poder dividir com as outras instituições do mundo. A gente aguarda mais estudos,
A gente aguarda mais resultados de correlação patológica, mais segmento. Essas duas que eu apaguei aqui é coisa que já existe, né? Isso é uma aula que eu tinha feito ano passado, eu coloquei só que isso aqui já é uma realidade, essas duas situações. A gente aguarda melhoria de preço. E eu termino por aqui, desculpa se eu estourei o tempo, desculpa fazê-los aguentar minha maravilhosa voz de radialista, e eu estou à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite, é uma honra para mim ocupar esse espaço que já está tão tradicional dentro dessa gestão da sociedade. E, embora eu não tenha combinado com o Samir, a gente se encontrou aqui pela primeira vez, tem muito aspecto que é comum. É claro que o tema é uma associação dos métodos, né, das modalidades. Eu tenho muita coisa que o Samir falou, que eu vou falar de novo, um enfoque um pouquinho diferente, algumas coisas a gente vai passar rápido, porque o Samir já comentou, mas eu acho que a gente pode aproveitar para ver o que o médico nuclear pensa, né? Qual o futuro que espera pela gente aí com relação à radioterapia e à nossa especialidade. Bom, é claro que a radioterapia é uma alternativa importante de tratamento dos tumores, né? E a gente lembra que ela pode ser curativa em algumas situações, como tumores de células, estágios iniciais, tumores de cabeça e pescoço, tumores de reto. E algumas referências mostram que até metade dos pacientes com câncer vão se beneficiar da radioterapia em algum momento da evolução da sua doença. Então, isso para a gente ter uma ideia do universo que envolve a radioterapia e que eventualmente a gente pode participar, né? Essa é a proposta. Então, da mesma maneira que a radiologia convencional, a medicina nuclear, a radioterapia também passou por uma evolução técnica, tecnológica bastante grande nas últimas décadas, né? Principalmente nas 2 últimas décadas, com a introdução da radioterapia tridimensional e mais recentemente com a radioterapia com modulação de intensidade. Essencialmente, o que essas inovações levaram é um aumento na precisão, como o Samir mostrou, na readação do órgão ou da área que precisa ser tratada, né? Aumentando a probabilidade de controle da doença e, claro, diminuindo a irradiação dos tecidos adjacentes, o que vai, em última instância, levar a uma diminuição da morbidade, né? Menos efeitos colaterais. Então, no planejamento, o principal objetivo, quer dizer, como é que você consegue sucesso? Planejando adequadamente, selecionando e delimitando o que você precisa tratar. Então, lesões ou órgãos, né? E para isso você usa toda a informação disponível, né? Então, o conhecimento clínico, fisiopatológico da doença e, claro, todos os métodos de imagem que estejam disponíveis para ajudar a fazer essa seleção. E é nesse cenário que o PET entra, né? As imagens metabólicas do PET, mais recentemente, nos últimos anos, associados às imagens estruturais da tomografia, eles vêm auxiliar na determinação desse volume, né? Caracterizando melhor ou adicionalmente, permitir uma caracterização adicional dessa lesão e, portanto, ajudar nesse planejamento. Então, como a medicina nuclear, através do PET, pode caracterizar essas lesões? Então, existe uma série de funções, uma série de funções, fases do ciclo celular que podem ser avaliados, né, com traçadores diferentes. Então, a gente pode avaliar o metabolismo glicolítico, o transporte de aminoácidos, síntese de proteína, a síntese de DNA, proliferação celular, expressão gênica, né, expressão de receptores, indução de apoptose, e também estudar condições teciduais locais, como, por exemplo, a atividade de angiogênicos, a presença de hipóxia. Né? Então, selecionando o radiofármaco correto, né, a medicina nuclear tem potencial para caracterizar esse tipo de função e, portanto, ajudar na busca da melhor informação para dirigir a radioterapia. É claro que a maioria esmagadora do que está escrito de medicina nuclear e planejamento radioterápico se faz em cima do metabolismo glicolítico, onde a gente tem maior experiência acumulada, mas certamente a incorporação dessas outras informações, que são a maior parte delas ainda em fase experimental, vai proporcionar maior ganho de conhecimento, maior ganho de informação para nós e para os colegas da radioterapia para ajudar a melhor seleção. A ideia de avaliar o impacto do PET no estadiamento, na conduta dos pacientes que vão fazer radioterapia não é nova. Na verdade, existem trabalhos desde o começo desse século, né?
já listando isso. Essa referência bem antiga, já, de 8 anos, considerando a evolução do método, do Dr. Bonschutz de Zurich, na Suíça, avaliou 202 pacientes com PET antes da radioterapia e comparou com o desenho que seria feito pela tomografia, pelo método tradicional, e pelo PET. Então, o Samir apresentou um trabalho semelhante, bem mais recente, a mudança foi maior, mas provavelmente está relacionado a uma série de aspectos, melhora do método, ganho de experiência, né, a fusão com a tomografia. Mas já naquela época, a mudança era bastante significativa, quer dizer, a gente tinha 27% dos pacientes com alterações em função da informação incorporada pelo PET, né? E essas alterações envolviam desde a dose, né, a intenção de tratamento, o volume a ser tratado, etc. Então o PET realmente chegou com um grande impacto na avaliação, na realização desse tipo de tratamento. Os trabalhos se somaram e se chegou a um trabalho ali provocativo, na verdade uma provocação, provocar uma reflexão, seria o planejamento baseado em PET, baseado em PET, um novo padrão, né, um novo standard? A resposta é não, né, ainda não. Na verdade, a tomografia é um método ouro para o planejamento, é um método largamente disponível, rápido, né, permite um mapeamento de densidade, que é bastante importante para a radioterapia, mas o PET tem seu valor, né? O Samir também mostrou muito bem isso. O PET pode ajudar, limitando as doses, álcools de risco, quando o componente hipermetabólico, né, a área captante, ela for menor do que aquilo que o método estrutural, seja a tomografia ou a ressonância mostrar, por apontar exatamente onde está a lesão ativa. Não ao contrário, quer dizer, diante de uma área hipermetabólica, hipercaptante, mas insuspeita, né, a gente pode estar diante de uma lesão incipiente. Então, vale a pena alterar ou pelo menos investigar adicionalmente para, eventualmente, alterar e aumentar esse campo de radiação, porque isso você pode estar diante de uma área de envolvimento, né? Você pode estar mudando, modificando o estadiamento desse paciente e até trocando a intenção de tratamento, seja um tratamento inicialmente desenhado ou pensado como paliativo, de curativo para paliativo, né? Ou eventualmente até vice-versa, dependendo de onde você alocar isso, no começo ou no final. Então, antes da gente falar onde o PET ele se insere, né, lembrar de alguns aspectos técnicos importantes, né? Você pode, como o Samir comentou, também usar as informações de um PET diagnóstico como aquele grupo de informações que você vai referendar para tratar seu paciente, para desenhar seu campo, né? Então você vai extrair dados, por exemplo, de um exame diagnóstico para agrupar com as informações clínicas e definir o seu melhor tratamento. Mas se você vai usar o PET para desenhar a área, para dirigir o tratamento, lembrar que isso não pode ser feito sem planejamento, com perdão trocadilho. Você tem que lembrar antes de instalar o seu serviço de dispor de tudo isso. Quer dizer, não dá para adaptar uma maca plana, pegar a sua maca côncava, que é a maca tradicional do PET, e tentar aplanar ou usar um artifício, como eu já fui abordado em congresso perguntando se daria para fazer isso. Não dá. Essa maca é uma maca dirigida, é uma maca com marcações, com referências, tá? O laser também é um laser dirigido, não é aquele laser de posicionamento que todos os PETs têm, são lasers que permitem uma localização adequada, né? Então não dá para adaptar aquele laser de posicionamento do paciente no equipamento. E o protocolo de aquisição você vai definir segundo as suas necessidades. O nosso protocolo de aquisição para planejamento é um pouquinho diferente do diagnóstico. Então, se a gente precisa das duas situações, o paciente acaba adquirindo estudos de diferentes modalidades, né? Lembrar que isso é fundamental para que a gente consiga, então, um bom planejamento, como já foi comentado antes.